Olá a todos, meu nome é Matheus Barão Loritzin e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso 2. O tema do trabalho é Avaliação do GnuPlot para análise de eventos em radiação de fundo da internet. A modalidade é monografia e o professor orientador é o Fabrício Bortoluzzi. Então, primeiramente eu vou mostrar o roteiro dessa apresentação, onde a apresentação em si vai ter 7 pontos no total. E eu vou começar falando sobre a introdução, depois eu vou seguir pela fundamentação teórica, depois os trabalhos relacionados, desenvolvimento, ensaio prático, conclusão e por último os trabalhos futuros. Então, para começar, eu vou apresentar o problema, que ele parte de um pipeline que já existe, um pipeline de sumarização que já existe, e ele é chamado de Cloud Telescope. E esse pipeline foi definido na tese de doutorado do meu professor orientador. E ele existe um problema, que ele gera apenas tabelas LaTeX para mostrar, né, os dados como sumarizados, né? E já que ele trabalha com grandes volumes de dados, por conta de ser tráfego de rede, ele necessita de uma automação de gráficos, né? Então, há uma demanda para uma geração automatizada de gráficos integrado diretamente nesse pipeline de sumarização de dados. Então, a solução, no caso desse trabalho, é estender o pipeline com o Gnuplot para a geração automática de gráficos, né? O Gnuplot seria a ferramenta de estudo para esse trabalho e de avaliação para gerar gráficos de forma automática. Então, partindo aqui para o objetivo geral, avaliar o uso do Gnuplot para geração automatizada de padrões de visualização de radiação de fundo da internet, conforme capturado pelo telescópio de nuvem. Eu vou explicar melhor os termos mais para frente na fundamentação teórica, então por enquanto só vou passar aqui o objetivo geral e os objetivos específicos agora, né? Que seriam revisar técnicas para representação de padrões de tráfego de redes de computadores, alterar a etapa de sumarização de da radiação de fundo da internet do pipeline conforme capturado pelo telescópio de nuvem, de forma a incluir uma etapa de geração automática de gráficos com o GnuPlot. Implementaram um conjunto de gráficos no GnuPlot que exiba padrões de tráfego de IPR de interesse do grupo de pesquisa e avaliar a utilidade dos resultados obtidos. O interesse do grupo de pesquisa eu acabei não mencionando, mas esse trabalho ele está em conjunto com com o grupo de pesquisa do meu orientador, né, o Fabrício, que eu também já vou explicar um pouco mais à frente na apresentação. Aqui eu coloquei uma imagem do que seria então esse pipeline modificado. Se não der para ver por conta da letra já é muito pequena, não tem problema, porque eu vou explicar mais a fundo para frente. Esse aqui é apenas uma imagem a nível para representar o que será feito, né, na parte prática do trabalho. Então, só para dizer aqui que a parte em verde, né, desse gráfico, né, que seria a nova ramificação com o GnuPlot integrado para gerar os gráficos de forma automática. Então, partindo agora para a fundamentação teórica, primeiro vamos dar uma olhada do que é a análise de tráfego de rede. Então, de forma sucinta, ela significa a captura, o registro e a inspeção de pacotes para identificar comportamentos e anomalias, segundo o Takari. E a ferramenta de captura dela é o TCP-dump, que grava o tráfego no formato PCAP, que seria o Package Capture em inglês, né? E para traduzir esse arquivo, né, esse formato PK para dados brutos, pode ser utilizado o T-Shark como ferramenta para isso, né? E que ele consegue transformar os pacotes em arquivos CSV, né? Os arquivos backup para arquivos CSV. Beleza? Continuando então com a radiação de fundo da internet. O que seria então a radiação de fundo da internet? Bom, ela compreende o conjunto de pacotes de rede não solicitados que alcançam qualquer endereço IP público e roteável na internet. Então, a ideia seria basicamente pegar os endereços que não têm um destinatário pré-definido, por assim dizer, não tem um filtro aplicado em cima dele. E existem três origens principais, segundo o KSG apenas, que da radiação de fundo da internet, né, a IBR. E seriam elas a varredura automatizada de portas através de botnets, propagação de malware e retroespalhamento de ataques de DDoS. Então, para poder
representar de uma outra forma que essas origens. Eu trouxe aqui uma imagem, né, que seria um mecanismo de retroespalhamento para ataques de DDoS, só para ter uma outra forma de definição, assim, por assim dizer. E aqui segue uma outra imagem sobre uma estrutura típica de botnet, né, para representar, então, como seria uma botnet na prática. Beleza? Continuando aqui com o telescópio de rede. A gente já viu então o que que é o tráfego de rede, já vimos o que que é radiação de fundo na internet, e agora vamos ver a ferramenta, né, o sistema computacional que vai registrar e que vai receber esse tráfego de rede e essa radiação de fundo. Então, basicamente, de forma sucinta, é um sistema computacional configurado para receber e registrar expressamente tráfego direcionado a um bloco de endereços IP públicos não utilizados. Bom, então basicamente isso é um telescópio de rede e ele tem uma limitação, segundo o Manel, que é o seu viés geopolítico, né, na coleta, ou seja, ele só consegue coletar de forma local, né, então, porque esse é o alcance do próprio, naturalmente desse telescópio de rede, né, é o que é, ele não consegue ir além da rede local, né. Aqui eu trouxe uma imagem, que seria uma arquitetura de um telescópio genérico, só para poder também representar de outra forma essa definição. Então, para a gente entender aqui, né, o tráfego da internet, o tráfego de rede, ele passa pelo roteador e o roteador ele bifurca esse tráfego. Então, caso tenha algum filtro, ele vai passar pelo firewall, né, o pacote ele tem algum filtro já pré-definido, ele passa pelo firewall e continua na rede local, né, na LAN. Se não, ele vai seguir pelo telescópio de rede e o TCP/dump vai gravar esse dado, né, esse pacote no formato PCAP. Então, continuando com o telescópio de nuvem, seria basicamente a mesma coisa que o telescópio de rede, porém ele supera os limites do telescópio de rede, que seria essa questão geopolítica, né, onde ele vai além da, da rede local, né. Então, para isso, ele precisa de utilizar de outra forma, que seria utilizar de provedor de serviços em nuvem. No caso do projeto Cloud Telescope, foi usado a AWS, onde foi feita a infraestrutura como código em Terraform pelo aluno Paler. Foi um TCC também orientado pelo meu professor, orientador. E essa arquitetura, né, essa infraestrutura, na verdade, em código, ela sustenta o telescópio de nuvem de forma prática, né? E, novamente, né, eles geram datasets massivos e que motivam, então, a necessidade de visualização automatizada, como eu já mencionei anteriormente. Aqui eu trouxe uma outra imagem para também mostrar como seria o funcionamento do Cloud Telescope, né, do telescópio de nuvem. Então, basicamente, a IBR, né, a radiação de fundo, ela vem pelo gateway, entra dentro da VPC, né, da Virtual Private Cloud, e ela entra dentro do Open Security Proof, caso não tenha algum eh, filtro em cima dos pacotes, né? E a partir disso passa pelo sensor e o TCP/dump grava novamente em formato PCAP o dado, né, o pacote de rede e coloca ele no final num bucket global lá em Estocolmo. Assim, pelo menos é a infraestrutura como código feita pelo aluno Lucas Miller, né? Aqui eu trouxe então para deixar bem claro, né, o que seria essa infraestrutura geral, o quanto que ela é abrangente. Então essa aqui seria a distribuição geográfica dos sensores do projeto do Cloud Telescope. Então dá para ver que ele abrange bastante regiões, basicamente o mundo inteiro. E basicamente é isso. Continuando então para a fundamentação do Gnuplot, né? Que é a ferramenta principal desse trabalho. Basicamente, ela é uma ferramenta de visualização open source orientada a scripts. E ela é compilada em C, então ela tem a sua própria sintaxe e ela é operada por linha de comando, então não tem uma interface gráfica, o que sustenta então o uso dela para o próprio pipeline em si, que também é operado por linha de comando. Aqui eu trouxe um exemplo do script aqui no plot. Dá para ver que a linguagem é bem simples, ela é
é bem direto ao ponto, por assim dizer. Ela é, como é que eu posso dizer, muito declarativa. Então, tu vai setando as variáveis que precisa para o teu gráfico ser gerado. E pode notar que aqui na última linha ele usa dados.dat. O arquivo em si não interessa, é só um nome fictício que eu coloquei aqui, mas o que interessa é o tipo de arquivo, né, o .dapt, onde esse é o arquivo padrão que o Gnuplot aceita de forma natural, né, de nativa, na verdade, e que eu vou usar também no pipeline modificado. Aqui eu trouxe um exemplo de gráfico que pode ser gerado pelo Gnuplot, que isso aqui é uma série temporal. Eu retirei essa fonte aqui do própria documentação oficial do Gnuplot. Mesma coisa agora esse outro slide, com esse outro gráfico, que é um histograma de barras, básico, simples, também feito no Gnuplot. E eu também tirei da fonte da documentação oficial do Gnuplot. Partindo então para os meus trabalhos selecionados, eu trouxe três aqui, depois tem mais três, mas esses três aqui eles são fora do grupo de pesquisa da Univale, né? Então é interessante trazer para ter uma outra visão além daquilo que tem já na Univale. Esse aqui, o primeiro ali, o Garcia Penas, ele utilizou um telescópio de rede tradicional, foram 12 meses de capturas, cerca de 4,7 bilhões de pacotes capturados. Para nível de visualização desses dados, o que eles fizeram, utilizaram histogramas de barras e mapas de Hilbert, e continuando então para o Ismail, eles também utilizaram um telescópio de rede tradicional, cerca de 20 anos de captura, de 2005 a 2025. O volume não foi totalizado, mas teve em torno de 390 terabytes comprimidos de dados. E eles utilizaram o Grafana para visualização desses dados. Depois, continuando para o GriffON, eles usaram um telescópio de rede tradicional também, 10 anos de captura, mais de 45 bilhões de pacotes, sim, capturados. E os tipos de visualizações que eles utilizaram foram histogramas de barras empilhadas normalizadas. Para os outros três trabalhos relacionados, eu trouxe três do próprio grupo de pesquisa da Univale, onde tem o do Baylor, que seria o TCC que implementou a arquitetura, né, a infraestrutura como código do próprio Cloud Telescope, feita em Terraform e fez as 26 regiões da AWS, né, como eu mostrei nos gráficos, nas imagens anteriormente. E ele fez algumas visualizações dos resultados que ele teve, utilizou o Matplotlib para isso, mas não integrou no pipeline do Cloud Telescope, ele fez só para mostrar os dados que ele quis expor ali no trabalho dele. Continuando então para o Prudência, o trabalho dele é usar um dashboard interativo para exploração de BR, né? Então ele quer pegar o arquivo backup gerado pelo Cloud Telescope e já utilizar uma visualização através do Kibana, né? A pilha LK em si. Então, o que se diferencia desse trabalho, o meu trabalho no caso é modificar o próprio pipeline em si de forma local. O dele ele vai usar um dashboard interativo que é uma outra ferramenta fora do pipeline em si. Continuando para o Gubert, ele faz uma análise relacional em geopolítica utilizando grafos, usando o Neo4j, né, que é o banco de dados orientado a grafos. Partindo para o desenvolvimento, aqui eu tenho uma imagem que é basicamente o pipeline original em cima e mais a modificação dele, ou seja, partindo do nó vermelho que mostra na imagem e continuando para a nova ramificação em laranja. Tá um pouco ruim talvez de ver, mas o que importa aqui é a nova ramificação. Eu vou explicar ela aqui para frente agora. Então, basicamente, ali em cima, né, no primeiro nó, o CSV enriquecido, seria o CSV que provém do próprio pipeline original. Ele vai continuar, né, vai ser o script 3, ele vai consumir esse CSV e atualmente no pipeline original ele só gera as tabelas, como eu mostrei, que seria esse próximo nó em amarelo. Porém, como eu modifiquei ele, ele vai gerar, então a partir disso, a partir dos mesmos dados, ele vai gerar em arquivos JSON, né, os mesmos dados sumarizados. E isso vai dar início à nova ramificação do pipeline modificado proposto pelo meu trabalho. Continuando, então, o arquivo 4, no caso, a etapa 4, né, ele vai
puxar os dados sumarizados em JSON e transformar eles em um outro, no tipo .dat, né, de arquivos sumarizados. Que é, como eu falei antes, ele é o .dat, o tipo de arquivo .dat é aceito nativamente pelo Gnuplot. Então, por isso que eu faço essa conversão. A partir disso, o script 5, né, a etapa 5, vai puxar os arquivos .dat e conectar eles com cada um, no caso, executar eles junto com cada arquivo aqui no plot, né, .plot, para poder gerar então no final ali, no próximo nó, os gráficos em PNG ou em PDF. Enfim, esse seria seria mais ou menos a lógica que é a parte prática do pipeline novo e modificado. E eu vou mostrar então agora um ensaio prático que foi feito em cima desse pipeline novo. Ou seja, eu já criei esse pipeline novo e ele já gerou, eu já consegui gerar alguns ensaios práticos em cima dele. Então aqui essa imagem ela é retirada da própria tese do professor, do meu orientador, e ele usou o próprio Excel para poder fazer esse gráfico aqui. Então ele pegou o arquivo CSV e jogou lá no Excel e gerou manualmente esse gráfico. E a ideia é que daria para usar o próprio Gnuplot para gerar isso. Então, para isso eu fiz esse réplica aqui do mesmo gráfico, porém usando de forma automática o Gnuplot. Então dá para ver que consegue chegar num resultado muito fiel e satisfatório com o Gnuplot e de forma automática, né? Sem ter a necessidade de usar uma ferramenta terceira manual para fazer isso. Aqui é uma das tabelas sumarizadas que eu falei que em LaTeX, que o próprio pipeline original do Cloud Telescope gera. E eu peguei os mesmos dados e gerei então um gráfico de histogramas pro, usando o Gnuplot, né, usando esse pipeline modificado. Então são os mesmos dados, apenas de forma representativa diferente, né, utilizando o Gnuplot. Novamente aqui outro ensaio prático. Eu peguei uma outra tabela, também gerada pelo pipeline original, e peguei os mesmos dados e gerei um outro gráfico em histograma para mostrar que para validar, na verdade, né, que o Gnuplot consegue se integrar no pipeline original, criando então esse novo pipeline modificado pelo meu trabalho. Conclusão, basicamente a fundamentação teórica e os trabalhos selecionados foram concluídos, né, junto com a introdução, e, enfim. E o pipeline modificado foi implementado de forma prática, né, então eu consegui fazer a junção do Gnuplot com o pipeline original, e isso gerou três ensaios práticos, como eu acabei de mostrar, e também então valida o Gnuplot, né, para integração no pipeline. Trabalhos futuros, desenvolvimento dos scripts Gnuplot restantes. Então, como eu falei antes, para o Gnuplot funcionar, ele precisa gerar um arquivo script para cada gráfico. Então, como eu só criei três ensaios práticos, eu tenho que fazer, né, outros que são de acordo com o desejo do grupo de pesquisa, né? Que isso seria um dos trabalhos futuros. A própria execução do pipeline completo também, novo, né? O pipeline modificado completo para gerar todos os gráficos no final. E no fim, então, fazer uma análise das visualizações geradas, tentar ver a sua relevância e a capacidade de poder revelar padrões de tráfego de rede, né? E, enfim, essas aqui são as minhas referências, todas as minhas referências que eu utilizei no texto, do TCC2 e aqui nesse slide. E seria isso. Muito obrigado pela atenção.